Gente, vamos dar continuidade aqui para a gente tentar terminar, porque o tempo é muito exíguo e realmente são muitos aspectos importantes, mas como eu falei, eu vou fazer um simulado, né, com as questões principais das bancas aí, vai ajudar também nesse entendimento após a aula e a leitura. Então vamos lá, né? Um exemplo aqui, por exemplo, militares vão com fraternização em clube civil, violência física, desrespeitos um contra o outro, fora do quartel. Então, nessa situação, é bom que a gente entenda que o militar é exigido, assim como o servidor público, conduta irrepreensível dentro ou fora dos muros do quartéis. Independente, tá? De estar dentro ou fora dos muros do quartéis, sempre haverá um mais antigo e haverá um mais moderno. A gente costuma brincar, né, que onde tem dois militares presentes, ali está presente o Código Penal Militar e o RDE. Certo? Então é isso que a gente tem que entender. Sempre, ou dentro ou fora dos quartéis, as condutas têm que ser condutas ilibadas, irrepreensíveis, né? Que é exigido da carreira militar. Tá? Ok? Chefe supremo das Forças Armadas é o presidente. A hierarquia, sim, o presidente comanda. Porque em onde comete o presidente, por exemplo, um exemplo bem simples. O presidente Bolsonaro é um militar da reserva. Bem simples. Mas todos os militares da ativa deviam obediência a ele porque ele estava no cargo de presidente, é impessoal. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Você vê lá os generais prestando continência para o presidente Bolsonaro, que era um capitão da reserva, porque é o cargo de presidente, é o comandante supremo das Forças Armadas. É o que nós vemos lá, né, nos filmes americanos, né, quando tem aquelas invasões, os alienígenas ali, né, um exemplo para a gente ilustrar aqui. Os generais das Forças Armadas se reúnem com o presidente para que ele tome a decisão. Então, isso é o exemplo de hierarquia. É ele que vai tomar a decisão, o que deve ser feito, o que deve ser realizado. É isso que indica que o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas. E para a gente ilustrar, é o que a gente vê geralmente nos filmes americanos, né? Como o nosso país não entra em guerra, graças a Deus, né? Então, a gente vê realmente nos filmes americanos essa ideia do presidente se reunindo, né, com as forças armadas ali, os comandantes, e eles perguntando: e aí, presidente, o que vamos fazer? Vamos invadir, vamos entrar, vamos sair, vamos retrair? Ou seja, isso é um exemplo de pura hierarquia para tomar a decisão. Tá? E aí, a estrutura das forças armadas, a questão da hierarquia, nós temos aqui, né, quanto mais se sobe na hierarquia, maior autoridade e responsabilidade. E aqui eu ilustrei aqui, né, basicamente, os chamados círculos hierárquicos que nós vamos ver mais lá na frente. Quanto mais se sobe na hierarquia, a estrutura é a hierarquizada, né, nós temos maiores autoridades e responsabilidades. Quando você desce, você tem menores autoridades e responsabilidades. A estrutura é piramidal, é a estrutura linear para quem, né, para nós aí de administração. Ok? Então vamos lá. De acordo com a lei, a hierarquia é definida como, aqui, questãozinha de concurso, né? A hierarquia é definida como a rigorosa observância e o acatamento integral das normas. Aqui é errado, aqui não é hierarquia, aqui é disciplina, tá? Âmbitos de convivência militar da categoria de finalidade de desenvolver espírito de camaradagem. Não, aqui é o conceito de círculos militares, tá? Grau hierárquico do oficial conferido por ato do presidente. Aqui é a patente, né? Posto e patente, né? Ordenação da autoridade, nível diferente dentro da estrutura. Aqui, correta, o gabarito letra D, tá? E aqui, a precedência das partes especiais é mais fácil. Aqui não, aqui é a questão da antiguidade. Okay? Então, aqui, gabarito letra D. Alguns conceitos importantes que a gente, né? Rigorosa observância é disciplina. Âmbito de convivência são os círculos militares. O grau hierárquico do oficial, aqui é a carta, a patente, o posto ou patente, que só é proferida pelo presidente da República, lembrar disso, que é o comandante supremo das Forças Armadas, e a hierarquia, né, ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas, que é o conceito de hierarquia. Olha lá. De acordo com o grau hierárquico. Ordenação, autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das forças militares. Então, aqui é a base, né? Hierarquia e disciplina. Gabarito aqui, letra D. Questãozinha também estará no simulado. Vamos lá, vamos embora. E aqui, banca da Marinha. Com o fito de melhor estruturar a cadeia de comando para a guerra. Também questãozinha
clássica de prova, aí Marinha, né? Tenente Direito, a questão 22 agora, recente, aí ó. Com o fito de melhor estruturar a cadeia de comando para a guerra, um oficial-general de cada força foi promovido ao último posto da hierarquia militar, de acordo com o estatuto. Então, gente, tem alguns postos que só são previstos em tempo de guerra. São eles aqui, os 3 postos de almirante, marinha, marechal, só lembrar do Marechal Osório, né? Marechal Almirante, Marechal e Marechal do Ar. Então, aqui, Almirante na Marinha, Marechal no Exército e Marechal do Ar na FAB. Tá? Questãozinha aí de 2022 na provinha da Marinha de Direito. Vamos lá? E sob a transferência de militar para a reserva, ocorrerá sempre que o militar atingir, aí como eu falei, né, é uma questão clássica de prova que o aluno tem que pegar no estatuto, né? Os limites máximos no posto, que é justamente que isso aqui que interfere justamente na condição de entrada do militar no QCO e o fluxo de carreira. Por causa disso aqui, quando o militar atinge uma idade limite, ele tem que ir obrigatoriamente para a reserva, né? No estatuto aqui, gabarito letra A, tá? Então, gente, essa parte aqui, militar para a reserva, né, de ofício, ou seja, obrigatoriamente, ele quando completa essa idade no posto, ele tem que ir obrigatoriamente para a reserva. Tem que olhar isso no estatuto, os limites de idade de acordo com cada posto, dependendo lá. Tá? Então é importante isso aí. Viu? Questãozinha clássica de prova, porque exige uma determinada memorização. Tá? Gabarito letra A, vamos lá? Bora. Aqui. Com base no que dispõe o estatuto, assinale a opção correta. Assegura ao militar o direito de recorrer na esfera administrativa, caso seja prejudicado, ofendido em qualquer administração disciplinar superior, podendo recurso conforme ser apresentado de forma coletiva. Nunca de forma coletiva, sempre individual. A carreira, atividade continuada deve votar as finalidades específicas, sendo privativa de brasileiro nato ou naturalizado a carreira de oficial da Marinha do Exército. Não, errado, tá? Aqui é somente brasileiro nato, tá? E, como nós vimos na Lei 8.112, o conceito de brasileiro nato não é somente aquele que nasce efetivamente no Brasil. Tem uma definição específica, nós vimos isso aí na Lei 8.112. O brasileiro nato não é só aquele que nasce no Brasil, não, tá? Comando é definido como a soma de autoridade, deveres e responsabilidades que militar. Não, é errado, não é comando, tá? Aqui é cargo, tá? Tá? São proibidas ao militar, manifestação coletiva, protestar, tá? Mas não é de caráter reivindicativo, é errado, né? Sempre, já, gente, é errado. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. É assegurado, tá? Porte de armas ou independente de registro. Ah, não, tá certo. Errado, tá? Eu errei aqui, tá? Comando é definido como a soma de autoridade, deveres e responsabilidades que o militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização militar e é vinculado ao grau hierárquico e constituído. Comando, correto. Tá? Letra C aqui é o correto, é o comando, né? Quando ele justamente, lembrando que esse comando aqui tem algumas peculiaridades e características de cada militar, tá? É assegurado ao militar, aqui está errado, porte de arma, não, é errado, estatuto de desarmamento, tá? Aqui está fora. Gabarito letra C, tá? É a correta aqui. Aqui não é coletiva, aqui é individual. Aqui é somente brasileiro nato, tá? Então, o gabarito aqui é letra C. Tá? Então, vamos colocar essas questõezinhas, né, no simulado nosso aí para a gente treinar. Tá? O gabarito aqui é letra C. Tá? Vamos lá. Aqui, de acordo com a Lei 8.680, o estatuto, ou seja, muitas vezes, como eu falei, a banca VUNESP adora a literalidade, tá? De acordo, ex-despesa que receba pensão alimentícia é
mantida como dependente, errado, que está fora de cogitação. Conforme o Estatuto, remuneração, rendimento não proveniente do trabalho assalariado, remuneração, rendimentos não provenientes do trabalho assalariado, inclusive recebido aos cofres por remuneração, restante relação de trabalho, errado, tá? Também tem nada a ver isso aqui. Será agregado o militar que for considerado incapaz definitivamente para o serviço ativo ou enquanto tramita o processo de reforma. É uma das situações de agregação. Os oficiais e praças adquirem estabilidade ao completar 10 anos de efetivo serviço. Não são, né, efetivamente essa ideia aí, tá? O oficial já tem, né, vitaliciedade assegurada ou presumida, tá? Então essa aqui, assertiva aqui está errada, né? A estabilidade, né, desse demorar, esse tempo aqui está só previsto para os praças, tá? De acordo com o estatuto. Então aqui apenas a letra, o item 3 está correto, tá? De acordo aí com as nossas questõezinhas, tá? Vamos lá. Prosseguindo, como eu falei, eu estou correndo um pouco porque o tempo é exíguo, né? Temos que falar sobre muita coisa também, tá? A lei contempla um vasto de regras dos regimes jurídicos militares. Conforme a lei, o militar das Forças Armadas será considerado excedente. Olha lá, excedente, importante esse conceito de excedente, situação particular. Tendo cessado o motivo que terminou a concessão da licença, não, que não é questão de excedente, não. Aguarda a colocação que faz jus no seu respectivo corpo, também não, é errado, também fora. Não é isso o conceito de excedente. For promovido necessariamente de proteção, estando, pois, sem vaga. Aqui é errado, também não tem nada a ver com isso também, tá? Tendo cessado o motivo pelo qual passou a situação de agregado, o militar reverta o respectivo quadro, estando qualquer destes com seu efetivo completo. Aqui é importante, aqui é a questão do excedente. Então, por exemplo, o militar, quando ele é agregado, ele vai servir uma outra força no MMD. Quando ele reverte, né, o efetivo no posto dele, que é regulamentado por um decreto presidencial, já está completo, ou seja, já tem um número máximo de coronéis, né, na força com aquela situação. Então, como ele reverteu, ele não tem mais completar algo que já está completo em termos de efetivo de pessoal. Isso é feito por um decreto que regula a quantidade de oficiais e praças nas Forças Armadas, a quantidade do efetivo militar. Então, quando ele reverte, ele vai ficar na situação de excedente, tá? Beleza? Importantíssimo aqui. Perda de posto e patente do oficial. Perdido na naturalidade? Não existe isso. Se houver sido condenado, sendo julgado por crime dos quais o Código Penal combina essas penas acessórias corretas, tá? For condenado por tribunal civil ou militar, a pena restritiva de liberdade, superior a 2 anos, conforme decisão judicial não transitada em julgado, não, né? Não existe decisão judicial não transitada em julgado, né? Que está errado. Quando for declarado indigno oficialado ou coelho incompatível com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, em termos de paz, é errado, né? Então, tá fora, né? Não, isso aqui tá falta também. Penas acessórias? Não, aqui tá fora, porque o Código Penal Militar ele especifica a situação. Então aqui todas as opções são falsas, tá? Isso aqui também não tá fora, tá? Todas as opções aí estão erradas, tá? A gente tá fora dessa situação aqui. A perda de posto de patente, vamos ver isso aqui como efetivamente ocorre, tá? Marque a opção incorreta. Entende-se por posto o guarda conferido por ato do presidente da República ou do comandante da força singular. Então já é essa aqui, né, gente? Porque o posto e patente é só presidente da República, não é comandante não, tá? Então, posto de almirante, marechal e marechal do alvo somente serão providos em tempo de guerra, né? Então, como ele quer incorreto, esse aqui, né, serve para a gente estudar um pouco mais. A graduação é o grau hierárquico da praça, conferido por autoridade militar competente, correto. Então, o posto de patente é só o presidente da República que confere ao oficial. Os aspirantes oficial
são praças especiais. Correto também. Os graus hierárquicos final dos cursos, tal. Separadamente para cada força, tá? Os graus hierárquicos inicial e final são fixados separadamente para cada caso Marinha, Exército, Aeronáutica. Correto. Dentro de cada força, dentro do seu cada quadro. Então aqui, como ele quer a incorreta, ele diz: posto o grau hierárquico ao oficial conferido por presidente da República ou do comandante da força singular. Errado, o erro está aqui, como ele quer incorreta, né? Então, posto e patente é somente presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas. No caso, hoje aí, é o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, é impessoal, é o cargo, tá? Como a gente, né, frisou aqui, a questão dos filmes, né? São manifestações essenciais do valor militar, questão clássica de prova, tá? Valores militares, ética e deveres. É o vademecum militar, que vai constar também lá no material complementar, tá? Vou colocar lá, o vademecum, justamente. Então, exceto, são manifestações do valor militar, exceto o espírito de corpo, o orgulho militar pela organização de serve. Assim sim, manifestação. O acatamento às ordens superiores, isso aqui é disciplina, tá? Então, a disciplina, já como se diz assim, já é algo normal, tá? Então não é, né? Civismo sim, manifestação do valor militar. O amor à profissão das armas, o entusiasmo que é exercida, né? Ser soldado é missão de grandeza, né? Brasil acima de tudo, a selva nos une, né? A defesa das nossas riquezas nos motiva, né? Importante. A fé na missão das Forças Armadas também é um exemplo de valor militar, mas aqui o acatamento às ordens de superiores é algo natural, que é um compromisso que o militar afirma, então está relacionado à disciplina militar, que é o acatamento integral às ordens. Tá? Infelizmente, né, como a gente fala aqui, o tempo é muito curto, né? A gente tentar mostrar aqui, principalmente, os princípios basilares, mas estamos dando uma corrida aqui, tentando ser o máximo objetivo possível, né? A sinalizativa correta, os alunos de formação, tem precedência sobre terceiros sargentos, os quais são equiparados. É errado, não são equiparados, tá? Tem precedência, mas não são equiparados não, tá? É outra coisa. Em grau de posto, precedência definida pela idade? Não, necessariamente não, tá? Aqui é a nota do curso, tá? Função militar é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao militar em serviço ativo. Não, não é função militar. Tá? Que é cargo. Dentro de uma mesma atuação, sequência de substituição, são estabelecidas legislações específicas, independente da precedência e qualificação exigida. Independente da precedência e qualificação exigidas, é errado, tá, gente? Todo cargo, toda função a ser exercida pelo militar vai verificar as qualificações do militar e, principalmente, o grau hierárquico dele, tá? As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente e importantíssima, que é o gabarito, tá? As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico. Por exemplo, o cargo militar de comandante. Eu vou botar um soldado para ser o comandante de um OM com vários coronéis, majores, capitães, não tem lógica, né? Então, tem que ser compatíveis com o seu grau hierárquico, a sua autoridade e responsabilidade dentro da pirâmide, tá? Letra E. Vamos lá. Que a disciplina e hierarquia devem ser mantidas em todas as circunstâncias entre os militares da ativa, dentro e fora do quartel, tá? Até final de desenvolver o espírito de círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares de mesma categoria. Tem junto ali os tenentes, os aspirantes, no mesmo rancho, jogam bola, né? Somente entre eles, né? Então, o espírito é o que? Desenvolver essa convivência, o espírito de equipe entre os militares ali do mesmo círculo hierárquico. Tenentes, capitães, oficiais superiores, oficiais generais, eles têm os círculos hierárquicos específicos. Tem repartições especiais, por exemplo, no rancho mesmo, no QG, nós temos lá rancho, né? O local de alimentação dos militares para os oficiais generais, um rancho para eles, um rancho para os oficiais intermediários e subalternos, capitães e tenentes,
e um rancho para os oficiais superiores. E lá embaixo temos o rancho dos graduados e dos cabos soldados, ou seja, são ciclos, né, divididos nos seus ranchos específicos, tá? Os ciclos hierárquicos e hierárquicas, bem como a correspondência entre os postos de populações, tá, são fixados nos parágrafos seguintes, em quadro anexo, né? Aqui ele mostra aqui quais são os círculos hierárquicos e eu trouxe aí para ilustrar bem aí, né? E aí são aí os círculos hierárquicos de oficiais, né? Generais, oficiais superiores, foi aquela pirâmide que eu fiz, né? Os ciclos hierárquicos aqui, ó. Ciclos hierárquicos aqui, ó. Justamente, né? Isso aqui são a pirâmide que eu fiz aqui, baseada principalmente nos círculos hierárquicos, tá? É isso aí, tá? Então aí, definidas as forças, aqui são ciclos principais aqui, as forças Marinha, Exército e Aeronáutica. Questãozinha que cai sempre em prova aqui, os postos, né, da hierarquia, os mais altos, né, almirante, marechal e marechal do ar só são providos em tempo de guerra. Uma questão clássica de prova aí, né? Então aí, os ciclos militares aí, ciclos hierárquicos, e aí, lembrando também, né, guarda-marinha, o aspirante oficial. O aspirante oficial são os aspirantes da escola de formação que vão sair oficiais, aí, tá? Alunos do Colégio Naval, aluno da escola preparatória de cadete do Exército, aluno da preparatória que são, né, excepcionalmente, em reuniões sociais, têm acesso aos círculos dos oficiais. Então, tanto os alunos da preparatória, né, quanto do Colégio Naval aí, da SpaceX, da AMAN, eles são ainda aí praças especiais, tá? Chamados. Okay? Então, é isso, aspectos específicos. Então, os alunos também, né, da ESA, né, então, também podem frequentar aí os ambientes dos subtenentes e sargentos, tá? Ciclos hierárquicos específicos aí. Então, as situações dos praças especiais, tá? Os aspirantes do guarda-marinha, o aspirante oficial e o aspirante oficial da FAB, né, são praças especiais, digamos assim, tem precedência também aos subtenentes ou suboficiais, que também são praças especiais, tá? E aí, né, coloquei aí todas as graduações, lembrando aqui, né, olha lá, almirante, que é o chamado general 5 estrelas, só é provido em tempo de guerra na marinha, e tá? Exército, que é o cargo de marechal, também só em tempo de guerra, que seria o general 5 estrelas, que não existe na estrutura na prática hoje. Então, o cargo de marechal somente em tempo de guerra. E aí, os postos de graduações e os ciclos hierárquicos aí, tá? Bem definidos. E aí, nos oficiais generais da FAB, nós temos aqui o marechal do ar, ok? E em tempo de guerra também. Vamos lá, cargos e funções militares, aí a estruturação do estatuto, de forma, né, aí, conceito importante diferente de cargo e função. Cargo é um conjunto sempre, né, de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas a um militar em serviço ativo. Então, cargo nos lembra muito a denominação do cargo de uma organização, estrutura de administração, tá? Conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades, né? E o cargo tem que ser sempre compatível com o posto ou graduação que o militar possui, tá? Se encontra especificado, o cargo militar se encontra especificado nos quadros de efetivo ou de tabelas, né? Que é o chamado QCP, quadro de cargos previstos, né? Então, temos aí um modelo de quadro de cargos previstos para que o militar consiga montar a sua organização militar, ok? Cargo militar encontra especificado nos quadros de efetivo ou tabelas, que são chamados QCP, tá? As obrigações inerentes ao cargo devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico, aquilo que eu falei, né? O soldado pode comandar o quartel? Não, não está dentro, não é compatível com a situação dele aí, tá? São providos com pessoal que satisfaça aos requisitos do grau hierárquico e qualificação exigidos, tá? A redação do artigo 20 do Estatuto se assemelha ao artigo 3 da Lei 8.112, o servidor público civil. São quase idênticos. O que diferencia é a inserção da palavra dever, né? Veremos o seguinte, quais são esses deveres militares, tá? Aí, quadro de efetivo, lotação, dia a dia, ou o famoso QCP, tá? Então, o cargo é uma coisa,
conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades, e a função é o exercício do cargo, é o exercício dessas atribuições, deveres e responsabilidades, né, acometidas aí ao militar, né? É o exercício de obrigações inerentes ao cargo. Então, o cargo, assim como na administração, o cargo é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades dentro de uma estrutura organizacional. O cargo é o posto ou graduação? Não. Vamos mostrar aqui que não é isso. O cargo não é o posto ou graduação, não é isso, né? São as atribuições, deveres e responsabilidades acometidas dentro da estrutura daquela organização militar. E a função é o exercício das atribuições do cargo, tá? Então aqui é a síntese, né, do que nós precisamos saber aqui. E aqui um exemplo, né, do QCP. Um exemplo aqui, o cargo. Olha lá, os cargos são lá: comandante, subcomandante, oficial de operações, oficial de logística, oficial de inteligência, subtenente, encarregado de material, furriel, e aqui, ou seja, nós temos os cargos e temos o quê? Os cargos aqui e os ocupantes. Nós temos os cargos, que são esses aqui, comandantes. Você, no OM, você não tem 3 comandantes, tem, tá? Olha lá, previsto um comandante apenas, e aqui nesse caso específico, o ocupante deve ter a compatibilidade de ser um tenente-coronel, tá? Logicamente, abaixo dele, o subcomandante tem que ser mais moderno, tá? Oficial de operações, oficial de inteligência são exemplos de cargos previstos aqui no quadro de cargo no QCP, né? Um documento reservado que ele só serve de extensivo somente isso para modelo, porque os QCP são reservados, né? Em termos de efetivo das unidades, são reservados. Então esse aqui é o único, digamos assim, né, que é liberado para um modelo específico, tá? É o chamado QCP. Então, os cargos não são postos e graduações, tá? Tem lá o conceito do que é posto, que é graduação, e o conceito do que é cargo. Cargo é conjunto de atribuição, deveres e responsabilidade, e a função é o exercício do cargo, né? Então, por exemplo, com um cargo de comandante da OM, ele pode receber lá a função de ordenador de despesa, que vai gerir recursos públicos, entendeu? No caso lá do subcomandante, ele vai receber uma função talvez de fiscal administrativo, né? Um exemplo aí, né? O cargo é subcomandante e a função fiscal administrativo pode ser, entendeu? Então a gente tem que entender essas diferenças, a diferença de cargo e função também bastante cobrada aí, tá? Então aí, modelo parâmetro para as organizações, definam seus cargos. Primeiro, o cargo comandante, o cargo tem que ser compatível com o nível hierárquico, no caso aí específico, tenente-coronel, subcomandante, oficial de operações, são exemplo de cargos, oficial de logística, oficial de inteligência, né? Nomeado o comandante, nós temos as atribuições, né, que ele vai ter naquele cargo previsto lá no RISG, né? Okay, então, e lembrando que esses cargos aí, as funções têm que ser compatíveis com o grau hierárquico do militar, tá? Pena de suspensão, exercício de posto, graduação, cargo ou função. Isso aí é a pena prevista no artigo 64, né, do Código Penal Militar, né, algumas específicas. Suspender posto, o militar, quando suspende o posto, né, o militar vai ficar em casa agregada, é importante. Crime de licitação, que não exercerá atribuições como comandante, né, aqui. Ele suspende o cargo, né, ele suspendeu o posto, né? Ou seja, não pode mais exercer as atividades inerentes àquele posto, tá? Quando ele suspende só a função, né, aí ele pode ainda exercer atribuições relativas ao seu posto, seja ele coronel, tenente-coronel, dentre outros. Mas quando ele suspende a função, ele não pode mais exercer o cargo lá de ordenador de despesa. É importante isso aí. Se suspende apenas o cargo, é mais brando, né? Ele não pode exercer o cargo de comandante, mas pode assumir atribuições e responsabilidades de tenente-coronel, no caso específico, tá? Beleza? Temos aqui. Cargo militar é considerado vago a partir de sua criação até que o militar nele tome posse, ou desde o momento que o militar é exonerado tenha recebido determinação expressa. Então, casos que são militares vagos, né? Um militar falecido, logicamente, vai liberar um claro,
Militar considerado extraviado, é bom saber o conceito de extraviado, desaparecido, ausente, desertor, né? Feito prisioneiros, considerados desertores também são casos que, né? Falecido, extraviado, prisioneiro e desertor. Fé para o prisioneiro, desertor, né? Fé, falecido, extraviado, para o prisioneiro desertor, é o mnemônico, tá? Aí nesses casos também os cargos estão vagos, né? Diferença entre desaparecido, permanece ausente por mais de 8 dias, sem que tenha indício de intenção ou dolo para deserção, né? O extraviado, que ele foi já considerado desaparecido e sumido por mais de 30 dias, né? Situações específicas aí, tem que saber o que é ausente, o desertor, o desaparecido e o extraviado, tá? Então, situações específicas bem cobradas aí. É considerado desaparecido, militar que não desempenha de qualquer serviço em viagem ou campanha, ou seja, ele estava lá numa missão específica, calamidade pública, para dele ignorado por mais de 8 dias, tá? Aí é o desaparecido, né? Sem indício de deserção, tá? Ou seja, ele não tem o dolo, né? A intenção realmente de desertar. Quando não houver indício de deserção, mais de 8 dias ele é considerado desaparecido. Mais de 8 dias com dolo, com intenção, ele é desertor, ele comete o crime de deserção. E desaparecido, tá? E um militar que na forma do artigo anterior já foi considerado desaparecido sem dolo, sem intenção, né, por mais de 30 dias, será considerado oficialmente extraviado, tá? Então, é a graduação, né? Ausente, desaparecido, desertor e extraviado, né? Tá? Então, importante aí, nós sabemos o conceito de cada um dessas situações específicas, tá? Ok? Então, temos aí, imagine que o militar do Exército tenha deixado de comparecer à sua OM sem comunicar o motivo por período superior a 24 horas. Aqui é o caso do ausente, tá? A hierarquia militar é a ordenação de autoridade em diferentes níveis dentro das Forças Armadas, sendo ordenada por posto de graduação. Corretíssimo aqui o conceito específico de hierarquia, tá? Ordenação dos postos de graduações dentro da estrutura exclusiva do Exército, não, tá? Não é do Exército, não. Das 3 forças aqui que está o erro, né? Tá? B. Rigorosa observância às ordens superiores e acatamento integrado às leis e regulamentos. Aqui é disciplina. Aqui não é hierarquia. Tá? Então, aqui também é disciplina. É errado, tá? Então, aqui é ordenação da autoridade em diferentes níveis dentro da estrutura das Forças Armadas, ordenada por postos de graduação. Aí é a chamada hierarquia, que não cai em prova não, tá? Ela despenca em prova, conceito de hierarquia. Então, teremos um simulado, né? Inclusive, pode até passar para outras turmas, direito e contabilidade, tá? Vai ter um simulado aberto aí para todo mundo, tá? E o acesso à hierarquia, fundamentalmente, no valor moral e profissional, é seletivo, gradual, sucessivo através da promoção, né? Sucessivo, né? Seletivo, gradual e sucessivo através da promoção, que tem alguns critérios específicos para a promoção, tá? Vamos lá? A autoridade é a soma dos deveres e responsabilidades que o militar é investido legalmente quando conduz homens, dirige uma organização militar. Os oficiais passam ao longo da carreira, eles são de comando de chefe de direção. É errado, né? Não são os oficiais e praças, tá? Somente os oficiais, né, têm essa denominação prevista, preparada ao longo da carreira, para exercício de comando, chefia e direção. Somente os oficiais, tá? Desempenho de atividades, os suboficiais e subtenentes deverão impor pela lealdade, exemplo e capacidade profissional e técnica. Correto, tá? Aqui está errado. A autoridade não é a soma dos deveres como ele está investido aqui. Comando, né? Aqui está errado. Conduz homens ou dirige a organização militar. Comando e direção, tá? As praças especiais auxiliam, modestamento, tal, instrução, administração. Os alunos corporatórios, com praças especiais, não prestam o serviço militar obrigatório. Errado, tá? O gabarito aqui é letra C, tá?
desempenho das suas atividades funcionais, os suboficiais, subtenentes e sargentos deverão impor-se-ão pela lealdade e exemplo, a capacidade profissional e técnica. Os graduados aí, tá? Trouxe essa questão aqui, questãozinha do chacal. E assinale alternativas abaixo. Analise. São da ativa os militares de carreira, ainda que na reserva remunerada, e os militares temporários. Não. Reserva das Forças Armadas. Aqui está correto. Reserva remunerada. Aqui está errado, tá? Essa quinta aqui está errada, tá? Então, se a quinta está errada, isso aqui está fora. Aqui também está fora. A terceira está certa, somente a 3. Somente a 3 está correta aqui dentro da assertiva aqui, tá? Então, gente, qualquer dúvida pode mandar para a gente aí. Eu sei que está um pouco corrido, mas temos que cumprir aqui os nossos objetivos aqui, tá? E exemplo aqui, desvio de função, né? Militares, desvio de função, características inatas, regimes jurídicos que estão submetidos, fortemente hierarquizados e disciplinados, tomando distribuição contínua de tarefas naturalmente mais flexível, né? Qual a ideia? Qual foi essa ideia aqui, né? Que o militar, né, por ser bem profissional, um terceiro sargento, né, lá recebeu as funções de subtenente e aí pleiteou junto à justiça comum aí, né, remuneração compatível com o posto de subtenente que ele exerceu durante algum tempo ali, por ser um militar bastante qualificado. Então foi essa ideia aqui. Era segundo sargento, um militar comprometido, né? E exerceu o cargo de subtenente durante algum tempo, né? Encarregado de material, aquele que paga lá o capacete, paga as barracas, paga as mochilas para o soldado, né? Ele exerceu como terceiro sargento a função de subtenente e pleiteou na justiça, quando ele foi para a reserva, né? Que ele recebesse, né, os atrasados como subtenente, porque ele ocupou uma função naquela época de subtenente. Então, isso aí não deu negativo para ele, a equiparação em razão de cargo desempenhado enquanto na ativa, desfavorável, né? Antigamente tinha alguns entendimentos favoráveis, mas agora caiu por terra isso. Porque eles dizem lá, a remuneração do militar é com base no posto, graduação e ciclo hierárquico, ou seja, esse assunto está encerrado. Não se cabe mais buscar, né, essa questão da remuneração aí, em virtude de exercer funções, né, aquém das suas atribuições. Às vezes isso eu coloco o militar ali porque ele é competente, ele é qualificado, é um reconhecimento do militar aquilo ali, e muitas vezes ele, né, ele busca com isso a questão da remuneratória, mas não hoje isso aí é assunto encerrado, tá? E são manifestações essenciais do valor militar. Tem que saber isso aqui decorado, né? O patriotismo, né? O amor à pátria, né? O civismo, a fé na missão do exército, né? Brasil acima de tudo, né? A selva nos une, né? A defesa das nossas riquezas nos motiva, né? Amor à profissão, o espírito de corpo são valores militares, o aprimoramento técnico profissional constante, né? Lá, né? As frases lá na AMAN, né? Ser soldado é missão de grandeza, né? São manifestações do valor militar, né? Cadetes, e de comandar e descomandar, aprender a obedecer, né? Esse patriotismo, esse amor, fé na missão do exército, né? O espírito de corpo, né? O amor à profissão. São manifestações essenciais dos valores militares, tá? Então aí, e também aí entra a questão da ética militar, né? O militar ele tem que ter conduta irrepreensível, inabalável, dentro e fora dos quartéis, tá? Isso, ou seja, ele não deixa de ser militar quando ele transpõe os muros do quartéis. Ele é militar, como diz, 24 horas por dia, 365 dias por semana, por ano, tá? 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano. É o militar. Tá? Então aí, o sentimento do dever, o pundonor militar, a honra militar e o decoro da classe,
ou seja, o decoro da classe, a imagem que se tem do militar fora, você tem que manter, você não pode abalar esse decoro, a honra do militar com atitudes que realmente são incondizentes com a postura, né, com a conduta militar irrepreensível e inabalada que deve ser prevista para todos os militares, oficiais e praças, tá? Ética militar. Sentimento do dever, a honra pessoal, de vestir a farda, de ter compromisso com a profissão, o pundonor militar, que é a honra do militar, e o decoro da classe. Você não pode envergonhar a classe dos militares com condutas que são totalmente incompatíveis com o seu posto ou graduação. Sentimento do dever, o pundonor militar, a honra, o amor próprio e o decoro da classe, que é o quê? A decência, a postura, a conduta ilibada, a conduta irrepreensível, dignidade de conduta em qualquer situação, dentro e fora do quartel. Se vincula à questão da ética militar. Pundonor militar, a honra impõe aos militares conduta moral e profissional irrepreensível, condutas ilibadas, condutas decentes, morais, honestas. Porque quando se fere isso aqui, né, por exemplo, um oficial e consegue ferir isso aqui, ele realmente perde totalmente a condição de conduzir os seus homens, o respeito, a liderança sobre os seus homens, haja vista que ele feriu basicamente alguns princípios basilares, os valores e os deveres, né, e a ética militar. Então, tem que ver isso aí. Mas em situação, decorrer de madrugada, proximidade de uma casa de prostituição, um oficial do exército, lembrando que quanto mais alta for a patente, né, maior vai ser o agravamento da pena, né, vem efetuar, segundo testemunhas, disparos com pistola Taurus, próximo a um prostíbulo ali, né, entendeu? Veja-se, além da infração penal, dispor civis a riscos, efetuar disparos com arma de fogo em local público, substanciar a violação do dever de fidelidade para com a instituição. Né? Pode-se dizer que há a violação de algum dos incisos previstos no artigo 28 do Estatuto. Né? Então, a Procuradoria, vendo, né, o oficial perto de um prostíbulo, disparo de arma de fogo, conduta totalmente incoerente, né? Lá, manifestou a representação de indignidade para o oficialato. A conduta do oficial atentou contra os princípios morais e éticos. Por exemplo, o soldado sabe disso aqui, o tenente lá falando de tal, estava lá num prostíbulo, ainda deu 3 tiros para cima, estava bêbado, ou seja, como é que ele vai ter condições, né, de dar moral, de dizer ao soldado que tem que fazer? Então, realmente é complicada a situação aí, tá? Representação de indignidade, ou seja, ele vai ser julgado ali para ver se tem condições ainda de permanecer, né, com seu posto e patente, tá? Então, essa é a ideia aí, tá? Da mesma forma que estatuto, né? Aqui da mesma forma, administrativo processual, deu aqui licenciamento ex officio a bem da disciplina, fere o pundonor militar e o decoro da classe, né? No caso aí, né? Em razão de consciente rotineira condução aqui, no caso aqui, né? Feriu o pundonor militar, o decoro da classe, no caso de racha, né? Militar fazendo racha, né? Uma conduta também que, além de ir, né, de encontro, né, ao Código de Trânsito, né, ainda é uma conduta totalmente, ou seja, foi licenciado a bem da disciplina. Então aí, e os deveres militares também, tá? Então, gente, vade-mecum, lembrando que esse vade-mecum aqui, tá? Eu vou baixar para vocês e vou colar em materiais complementares. É importante realmente dar uma lida, porque é totalmente linkado com a questão do nosso estatuto aí, tá? Deveres, compreende essencialmente os deveres militares, olha lá, dedicação e a fidelidade da pátria, dedicação, o respeito aos símbolos nacionais, né? O selo nacional, a bandeira, o hino nacional, né? Então, símbolos nacionais, tem que ter o respeito, são dever. Probidade e lealdade, né? A probidade caminha junto com a moralidade, a honestidade, né? São caminham em conjunto, né? Disciplina e respeito à hierarquia, que são princípios basilares, é um dever do militar. Rigoroso cumprimento dos deveres e ordens, questão da disciplina, o respeito, né,
as ordens dos superiores hierárquicos, trato com o subordinado com dignidade, importantíssimo isso aqui também, né? Tratar sempre o subordinado com dignidade e urbanidade, respeito, é o simples que nós temos aqui, tá? Então aí, responsabilidade civil objetiva do Estado, dano moral, tá? Os deveres dos militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o militar à pátria e ao seu serviço e compreendem essencialmente, tá? A obrigação é um dever do militar, obrigação de tratar o subordinado com dignidade e com urbanidade, ou seja, houve um problema com o soldado aí, um desrespeito, atentou contra isso aí. Então, no caso aí, o indivíduo pleiteou, ele foi chamado de palavras de baixo calão pelo oficial, e aqui, né, foi humilhado na frente de outros militares, não lá. Responsabilidade civil objetiva do Estado foi a sentença aí, obrigação de tratar com dignidade e urbanidade o subordinado. O Estatuto é bem claro, se não houve o respeito devido do superior para com o subordinado, foi ferido, né, nos valores militares a questão da dignidade e urbanidade com o subordinado e para com o subordinado deve haver sim a responsabilização do Estado pela violação a esses deveres, né? Um militar, enquanto responde isso, ele não pode ser promovido, não pode ser movimentado, né? Então, não pode pegar uma missão, um curso, ou seja, situações que o cara tem que ficar bastante ligado, né? Porque a conduta do militar tem que ser sempre irrepreensível, inabalável, uma conduta totalmente diferente dos demais aí, tá? Aqui é o compromisso de honra, né, que todo militar, todo cidadão ao ingressar em uma das Forças Armadas, mediante incorporação, matrícula e nomeação, as 3 formas de ingresso nas Forças Armadas, né? Incorporação, matrícula e nomeação, prestará o compromisso de honra, né? Esse é o chamado compromisso de honra, muito cobrado nas provas aí, porque aí ele firma o compromisso que vai defender, as instituições até com o sacrifício da própria vida, né? E vai obedecer às ordens dos superiores, né? Perante lá a bandeira. Perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, né, prometo cumprir os deveres, né? E aí ele vai dizendo ali o seu compromisso, né? Compromisso de honra, de acatar integralmente as ordens dos superiores hierárquicos, né? O do oficial, por exemplo, né? Perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial do Exército Brasileiro e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria. Acho que mais ou menos isso aí, tá? A violação das obrigações dos deveres militares constituirá crime, contravenção e transgressão disciplinar, importante, né? A violação das obrigações e deveres constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, né? Contravenção, né? Salvo engano, é própria da Marinha, né? E transgressão disciplinar é FAB e Exército, né? A contravenção é na Marinha, né? A violação dos preceitos da ética será tão mais grave quanto mais elevado for o grau de hierárquico de quem o cometeu. Ou seja, quanto mais alto o posto ou grau hierárquico, será mais grave realmente aí a violação dos preceitos da ética. Por quê? Porque tem uma cadeia abaixo daquele militar que muitas vezes, vendo que ele não realmente tem as condições éticas ali, não vai realmente conseguir acatar mais as ordens daquele superior que não tem uma conduta moral e ética de valor. Essa é a ideia, tá? No concurso de crime militar e de contravenção ou transgressão, quando ele for de mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime. Entendeu? O artigo 32 é o famoso compromisso militar. A partir desse momento, o militar sabe que tem o dever de cumprir as ordens e obrigações, né? Contravenção disciplinar, denominação da Marinha do Brasil. É isso mesmo, né? Na Marinha, né, a transgressão disciplinar é chamada contravenção, né? No Exército e na Força Aérea Brasileira é chamada de transgressão disciplinar. Então aí
De acordo com o estatuto, é incorreto afirmar. Tá? Incorreto. No concurso de crime e contravenção ou transgressão, quando for de natureza, será aplicada somente a pena relativa à transgressão disciplinar. Errado, né? A de crime, tá? Então, aqui está o gabarito, tá? Então, de acordo com o estatuto, é incorreto. Então, ele quer incorreto, então aqui é o gabarito. B. De acordo com o estatuto, penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 dias, que são as penas restritivas de liberdade, né? O militar fica no estabelecimento do quartel lá, né? Fica lá no xadrez, fica lá impedido no alojamento, né? Restringindo a sua liberdade, detido, né? Não, o impedido ele pode andar por todo o quartel, o detido ele fica no alojamento, né? O preso, né? No chamado xadrez, no cárcere, né? Na marinha ele fica lá no bailéu, chamado bailéu, né? Na marinha, né? Então, no xadrez, efetivamente. Então, tá. Aí, na observância dos deveres, então, pena restritiva de liberdade não pode ser superior a 30 dias, tá? Então, é questão clássica de prova de concurso, tá? Aí, na observância dos deveres especificados na lei e regulamento, a carreira militar, responsabilidade institucional, pecuniária, disciplinar ou penal. Correto, aqui tá certo também, tá? Certo também. São competentes para determinar afastamento do cargo chefes e diretores, tá? A violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico. Correto, né? Aqui tá certo também, tá? Como ele quer incorreto, é o gabarito é letra A, tá? Então, aqui está tudo certo isso aqui, tá? Mas como ele quer incorreta, o gabarito é letra A. No concurso de crime de contravenção, quando for no natureza, será aplicada somente a pena relativa à transgressão. É errado, né? A pena relativa ao crime, tá? Aqui está errado, tá? Beleza? Gabarito letra A, que é o gabarito da nossa questão aí, tá? Feitinho, tá? Correndo. E como podemos explicar no artigo 42, parágrafo 7º do Estatuto? A violação dos preceitos da ética será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a praticar. Por esta razão, uma mesma infração poderá acarretar penalidade distinta aos infratores, e ainda que praticada em concurso. Ou seja, por exemplo, um oficial e praça praticam a mesma infração, os dois. Então, a violação dos princípios vai ter o quê? Maior gravidade para quem? Para o oficial. Menor gravidade para o praça. Como podemos exemplificar isso? Vamos lá. Olha lá. Isso ocorre, bom, olha lá. Exemplo, exercício de comércio pelo militar. É vedado aos militares por força do artigo da lei, né? Artigo 29. Então, um exemplo aqui para mostrar a questão. A gravidade em termos de posto de graduação, olha lá. Para os oficiais da ativa, a inobservância da proibição constitui crime militar, ou seja, a violação ao artigo 29, a questão do fazer comércio na OM. Para o oficial, é crime militar. E para o praça, configura, para os não oficiais, configura contravenção ou transgressão disciplinar. Você tem ideia, né? Essa distinção da gravidade de violação em função do posto de graduação, né? Então a ideia é justamente essa. Se você é mais antigo, um posto mais elevado, né? Ou seja, a gravidade da violação é bem maior. Aqui um exemplo prático disso aqui. Comércio em quartel, venda de Rinodê, venda de Avon, que eu já vi. Quando o cara começa a oferecer isso, eu já saio de perto, porque eu sei que vai dar problema. Ou para ele, ou para quem compra, entendeu? Então, o cara que vende Rinodê, vende lá aquele negócio que emagrecia, né? Não serve para nada, né? Quem emagrece é correr e fechar a boca e ir para academia. É isso que emagrece. Aí o cara vendia lá, né, um negócio de Rinodê, mas tem um negócio lá de... Eu lembro que uns produtos lá que era de emagrecimento, né? Então, quando o cara começa a vender isso aí, perfume dentro do quartel,
vai tomar um catrapo, com certeza. Então, comércio em quartel tem que ser regulamentado direito pelo permissionário. Então, fuja disso aí, tá? Não, e nem compre também não, porque caso você entrar no pacote de graça. Tá? Militar não pode tomar parte em comércio não sendo na condição de cotista ou acionista. Se for praça, transgressão disciplinar. Se for oficial, crime militar. Então, artigo 29. Então é importante a gente deixar bem claro isso aí, tá? Então aí, o Código Penal classifica aí os crimes militares em tempo de paz e tempo de guerra, dispõe a aplicação das penas correspondentes. Os regulamentos disciplinares especificarão a classificação das contravenções e transgressões, tá? Importante aí, parágrafo, né? Artigo 47, parágrafo 1º. As penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 dias, que são penas chamadas de penas de restritivas de liberdade, tá? Então não pode ultrapassar 30 dias. A praça especial também aplica as disposições previstas no regulamento, tá? Não pode ultrapassar 30 dias, penas de restrição de liberdade. É isso aí, né? Algumas PMs estaduais, né, acabaram, né, com essa exceção, ou seja, podem ter penas acima de 30 dias, né, mas tem uma discussão ainda no STF muito grande sobre esse tema aí, tá? Aí os exemplos que nós falamos aí, né, os militares, disparo de arma de fogo próximo a prostíbulo, né, fere a questão da ética, né, dos valores militares, entendeu? Além de, né, disparo de arma de fogo em via pública, né, fere Estatuto dos Armamentos, né? Aqui também, no caso do racha, né, fere o Código de Transnacional, também a conduta fere porque o subordinado pode ter o conhecimento do fato de se tornar um mau exemplo para os subordinados, ou seja, viola os princípios e deveres da ética militar, a ética e os deveres dos militares aí. Então aí, os valores aí eu trouxe, né, justamente uma consolidação, cuidado com isso aqui, tá? Você tem que saber, tá? Quais são os deveres militares, as questões são clássicas. De acordo com os estatutos militares, são deveres militares. Aí ele coloca lá disciplina e respeito à hierarquia, coloca lá pundonor militar, então não são deveres, ali é ética, tem cada um no seu quadrado. Então as bancas adoram fazer questões com isso aqui, saber quais são os valores, quais são os deveres e o que é relacionado com a ética militar. Então, praticamente, o aluno tem que decorar especificamente quais são cada um desses aqui, tá? As bancas adoram questões, lá, são manifestações essenciais dos deveres militares. Aí ela vai colocar essas questões aqui, aí vai colocar honra pessoal, vai colocar pundonor, que tanto você, deveres é uma coisa e ética é outra, tá? Então, cuidado. Então, eu trouxe aqui justamente para o aluno memorizar essas questões aqui, tá? E aí nós retomamos, né? Aí, artigo 50, agora os direitos e prerrogativas. Aqui nós esquematizamos, né, o nosso estatuto, já falamos bastante aí sobre grandes aspectos, aí estamos quase encerrando aí, estamos cumprindo aí a nossa missão, né, de falar nos aspectos principais do estatuto. Vamos, Deus quiser, terminar em tempo hábil. São direitos aí, né, a garantia da patente em toda a sua plenitude quando oficial, nos termos da Constituição. Patente apenas de oficial, tá? Importante, artigo do professor Rodrigo Furrou, a impossibilidade de juízes condenarem oficiais das instituições militares à perda de posto e patente, né? Juízes de primeira instância, tá? Então, cuidado com isso aqui, tá? Então, impossibilidade de juiz de primeira instância, né? Condenar o oficial à perda de posto e patente, porque isso tem um rito específico. Por isso que nós somos chamados de militares, tá? Vamos aí. Perda de posto e patente, quando ocorre, né? Artigo 142 da Constituição Federal, somente quando ocorre a perda de posto e patente. Somente decisão de tribunal militar, tá? Em tempo de paz. E tribunal especial em tempo de guerra. Somente nessas situações que o militar vai perder o posto e patente. E também quando o oficial é condenado na justiça comum ou militar
a pena restritiva de liberdade superior a 2 anos, tá? O oficial pratica condutas que, após a análise da admissão militar, né, vão declarar indigno ou incompatível com o cargo de oficial. Mas só quem pode fazer isso aqui, ó, artigo 162, decisão do Tribunal Militar em tempo de paz e Tribunal Especial em tempo de guerra, ou condenado pela Justiça Comum ou Tribunal Militar, com pena superior a 2 anos, a pena restritiva de liberdade. Tá? Então, nessas situações que ele vai perder posto e patente. Não há, né, o que se dizer de um juiz de primeira instância fazer, né, querer realmente condenar o oficial à perda de posto e patente de primeira instância. Não tem lógica, tá? Então, em função da condenação do juiz, que pode ocorrer, tá, o tribunal fará um processo ético para verificar a conveniência ou não do oficial permanecer no serviço ativo. Verificar se ele tem condições, ele tem compatibilidade, se ele é digno ainda de ostentar a posição de oficial. Tá? Como subordinado vai atender o comando de oficial com condutas que abalaram os valores da ética e os deveres. Tá? Então tem que verificar um processo ético justamente que vai ocorrer no Tribunal Militar em tempo de paz e Tribunal Especial em tempo de guerra, mesmo após a condenação, né? Se não for pena restritiva de liberdade superior a 2 anos, mas tem que ter todo esse processo aqui para que o militar realmente perda o seu posto e a sua patente. Tá? Então, são direitos dos militares, né? A proteção social, né, no artigo 50A dessa lei, que foi a proteção social, né, a Lei 13.954 de 2019, Sistema de Proteção Social dos Militares, é questão nova, né, porque foi implantado pelo Estatuto, né, de acordo com a nova lei aí, artigo 50. Sistema de proteção social é o conjunto de entrega de direitos, serviços e ações permanentes e interativas de remuneração, pensão, saúde e assistência, dos regulamentos específicos, o sistema de proteção social, né, dessa classe especial denominada militares. Tá? Então, a atualização do Estatuto inova ao definir o sistema de proteção social do militar das Forças Armadas, né, como conjunto de ações, né, que visam amparar e assegurar a dignidade dos militares, essa classe especial e seus dependentes, caracterizado como um sistema distinto do regime de previdência social, ou seja, você exclui os militares dessa ideia do regime geral da previdência social, pelas peculiaridades da carreira militar. Você pode estar aqui hoje e amanhã eu ser transferido lá para Quaraí, para General Câmara, para São Gabriel da Cachoeira, para Estirão do Equador, para Tabatinga, entendeu? Então são peculiaridades da carreira militar e o sistema de proteção social, ele assegura isso, essa distinção entre os militares e os civis, né? Então, posso estar aqui hoje e amanhã está sendo transferido para São Gabriel da Cachoeira sem pedir, tá? Sempre prevalecendo a necessidade do serviço. E outras coisas, né, como eu falei, a questão do serviço, né, 24 horas, né, sem adicional noturno, sem adicional de periculosidade, né, sem a questão das horas extras, né, que são vantagens específicas para os servidores, não, são coisas peculiares. Então, aí também, atualização, inova ao definir o sistema social, estudo distinto do regime de previdência. Tá? Então, diferentemente, em movimentação a qualquer hora e para qualquer lugar, a qualquer hora e para qualquer lugar, ou seja, filhos, esposas, né, vai nesse bolo aí todo aí, tá? Sem hora extra, sem adicional, civis, tempo de contribuição, idade, né? Aqui é a questão da diferença, né? Sistema de proteção social, aqui nós temos por civis para aposentadoria, tempo de contribuição mais idade, né? Então, também temos algumas modificações do nosso caso aqui, tá? Desculpe. Vamos lá. De acordo com o tempo ali, estamos batendo certinho, tá? A remuneração dos militares, legislação específica, comum das Forças Armadas. Nós temos na ativa e na reserva. Na ativa, nós temos condições específicas, tá? Soldo, gratificações e indenizações regulares, tá? E na inatividade, proventos. Proventos é só na inatividade. Soldos, cotas e gratificações incorporáveis, tá? A remuneração dos militares
Inativos, ativos e inativos é encargo do Tesouro, tá? O Tesouro Nacional que tem responsabilidade para pagar os militares das Forças Armadas para defender a soberania nacional. Tá? Como eu falei aqui, remuneração ao provento, né? Remuneração geral, militares da ativa, temos soldo e os seus adicionais, adicional militar de acordo com o círculo hierárquico, adicional de habilitação de acordo com os cursos que ele realizou, adicional de tempo de serviço previsto aí até 2000, né, que era quem tinha, né, de compensação orgânica, militares que fazem curso operacional, paraquedista ou raio-x, ou ainda mergulho, né, de permanência, militares que permanecem no serviço ativo mesmo após ter completado o tempo para ir para a reserva, e de localidade especial e de representação, que são aí na ativa. Aí, nas adicionais, né, os proventos da natividade, mesma coisa, habilitação, tempo de serviço, né, aí compensação de disponibilidade militar. Aqui foi criado pela lei, né, o adicional de disponibilidade militar, justamente por o militar estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O adicional de disponibilidade militar, ou então hoje você opta, ou você recebe o adicional de disponibilidade ou o adicional de tempo de serviço, né? Não podem ser cumulativos, né? Essa é a regra geral aí, tá? Tem gente que entra na justiça, depois que vai para a reserva, mas aí é outro caso, uma situação específica. Então, hoje você escolhe ou o adicional de disponibilidade ou de tempo de serviço. Tá? Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Questãozinha de prova, né? Pode o militar receber menos que o salário mínimo? Pode. Aqui, tá bem aqui, ó. Súmula vinculante do STF. Por quê? Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Por que essa praça prestadora de serviço militar inicial, ela está cumprindo ali um humus, não é um trabalho específico, ela está cumprindo ali uma obrigação regulamentar que ela deve cumprir. Então não viola, né? Porque ela está ali cumprindo um dever, uma obrigação para com a pátria. Então não viola o preceito, questãozinha de prova, tá? Não viola, né, se esse pessoal, os recrutas, né, receberem salários inferior a um salário mínimo, porque elas estão prestando um humus, uma obrigação, um dever à pátria, tá? Questão muito explorada em prova, tá? Recurso extraordinário, um munus, né? Serviço honorífico semelhante aos mesários, aos jurados, né? Você não, efetivamente, é uma obrigação, né? Uma obrigação. Dever obrigatório do indivíduo, quase um tributo a ser pago. Claro, né? Porque o homem, né? O gênero masculino, né? É obrigatório a prestação do serviço militar inicial. Queriam colocar as mulheres também, né? Mas não teríamos condições em termos estruturais, né? De colocar todo mundo nos mesmos alojamentos. Não é o caso, né? Mas a obrigatoriedade é somente do gênero masculino, tá? Por enquanto, tá? Ok? Então, e aqui a questão da equiparação, né, salarial, né? E tínhamos aí alguns militares, né, das Forças Armadas, né, fulcro, né, ainda, né, no mandamento da Constituição anterior, né, tinha lá um mandamento da Constituição de 67, salvo engano, que os militares das Forças Armadas não podiam receber valores inferiores aos militares das Forças Auxiliares, né? Isso era o fulcro, né, a Constituição lá de 67. Então, esse argumento não foi recepcionado pela Carta Magna de 1988. Então, não digamos assim, restou infrutífero essas buscas, né, por equiparação salarial. Porque o militar aqui, por exemplo, um exemplo aqui do militar das Forças Armadas aqui, que estava servindo aqui em Brasília, que pleiteou isso aqui porque os militares da polícia do DF recebem muito mais, quase o dobro, né, dos militares nas nossas graduações aí e postos, entendeu? Então, não existe mais isso. Isso aí é uma condição específica, né, que dizia lá que os militares das Forças Armadas não poderiam perceber remuneração ou proventos menores do que as forças auxiliares. Isso é na Constituição de
67 ou 69, salvo engano. Acho que é 67. Né? E isso não foi recepcionado pela Carta Magna atual. Então, essa situação, tanto os militares de outras polícias também, estaduais de outros, né, queriam equiparação às Forças Armadas, também não existe essa ideia, porque isso não foi recepcionado pela Constituição de 88. Só que o decreto lá 667, aí, na Constituição de 69, que não foi recepcionado pela nova Carta Magna. Então, não existe mais essa ideia de buscar essa equiparação, nem dos militares com as polícias, nem das polícias com os militares. Não tem argumento válido para isso aí, tá? Ok? Promoção, o acesso à hierarquia, né? Seletivo, gradual e sucessivo, mediante as promoções e critérios específicos, tá? O problema da carreira dos oficiais das praças é a atribuição de cada um dos ministérios das forças singulares. Cada uma, né? Cada força faz o seu critério específico de promoção. Um exemplo, por exemplo, né? Eu da minha turma sou da turma de oficiais de 2009, né? Os oficiais, por exemplo, da FAB de 2009, né? Pessoal da FAB, não, da FAB não, da Marinha, salvo engano, já são majores, né? Há 2 anos, ou seja, diferentes os critérios e os interstícios de promoção, tá? Então, naturalmente, tá? Faz parte de cada força, por quê? Porque cada força define o seu critério específico, tá? As promoções são os critérios aí de antiguidade, merecimento ou escolha para os generais. Aí quem vai definir, né, a quantidade de vagas específicas, de acordo lá com aquele decreto que eu falei, do efetivo militar no posto de graduação, tem que ter a quantidade de efetivo, vai definir quais são as vagas para as promoções. É isso aí, tá? Vai ser definido que antiguidade, merecimento ou escolha, ou ainda bravura e pros-mortem, né? Por bravura, um ato de bravura, o cara que lá entrou num incêndio, né? Salvou várias pessoas, né? Lá em Mariana salvou várias pessoas da morte, né? E pós-mortem, o militar aqui em serviço ativo, né? Realmente faleceu e foi promovido pós-morte por uma honraria, né? A família fica recebendo, entendeu? Exemplo, aconteceu aí a promoção pós-morta, né, de alguns militares que estavam em serviço ativo, né, no Haiti, lá no dia do terremoto, tá? Aconteceu isso aí. Pois alguns militares foram promovidos pós-mortem e as famílias ficaram recebendo, porque realmente estavam na situação lá do Haiti, em serviço ativo, e aconteceu o terremoto. Foi um caso específico aí, tá? Aí, promoção ali, antiguidade, merecimento ou escolha, né? E vai depender da quantidade de vagas. Quem define é cada força específica. Bravura, né? Atos honoríficos, né? Um exemplo de ato de bravura aqui era o sargento aqui em Brasília, né? Que até tem uma estátua dele, né? No zoológico de Brasília, né? Acho que é o sargento, eu não lembro o nome. O sargento específico que salvou uma criança lá no, no, na parte específica lá das ariranhas, né? E é o nome do sargento, que é o zoológico de Brasília aí. É um ato de bravura. Ele realmente, em decorrência dos ferimentos, ele faleceu, tá? O zoológico de Brasília tem o nome dele, a estátua dele lá, que ele realmente salvou as crianças das ariranhas no zoológico de Brasília. E tem uma estátua dele na frente lá. Bravura aí. E promoção, legalidade. Promoção do militar de direito pressupõe verificação de condições, limitações impostas pela legislação, tá? Fixação de pressupostos aí, atos administrativos discricionários de conveniência e oportunidade de legislação específica, ou seja, não cabe à justiça, né, entrar no mérito das promoções dos militares, tá? Porque é ato discricionário com critérios específicos, né, em razão de conveniência e oportunidade dentro da estrutura das Forças Armadas. Então, não cabe ao juiz, né, interferir para a promoção de militares, tá? Então, lapsos temporais, inicialmente, a questão da antiguidade, e o mérito, a questão do merecimento e a quantidade de vagas específicas, tá? Morreu, acabou essa história de promoção a um posto acima que nós tínhamos, né? Também morreu isso aí, com a nova lei aí, acabou, entendeu? Em casos extraordinários, independentemente de vagas, ou seja, não, né? Independente de vagas, o militar será ressarcimento de preterição. Qual é o caso disso aqui? O militar, né, ele está respondendo a um processo judicial, deveria ser promovido. Na época, ele entrou num processo judicial na época que estava sendo para ser promovido e ele fica impedido de ser promovido. Um exemplo, porque a administração pública está apurando o fato que ele foi
considerado réu e, durante esse processo todo, transcorre todo o processo, né, os militares da turma dele são promovidos e ele não. Né? Um exemplo típico que aconteceu aqui, em Brasília mesmo, que tinha vários coronéis indo para a reserva já, e tinha militares da turma desses coronéis, ainda capitães que estavam respondendo um processo judicial na Operação Saúva, lá em Manaus, né? O problema lá do depósito de suprimento lá em Manaus. Então, tinha coronéis já da turma e o cara subjúdice, que não pode ser promovido, respondendo a processo, estava lá como capitães, né? E aí, se forem absolvidos, vão ser promovidos a coronéis em situação de ressarcimento de preterição, se conseguir atingir lá, ou seja, um erro da admissão pública, ele não foi promovido à época, então ele é promovido em ressarcimento de preterição. Recebe todas as vantagens, os valores, né, de uma forma que realmente zera, né, essa pseudo-punição dele aí. Tá? Um exemplo aí. Direitos aí, afastamento totais, são férias, né? Outros aqui também que caem muito em prova, porque aqui o aluno vai ter que memorizar, tá? Memorizar isso aqui, esses dias, tá? Direitos que o militar tem direito a afastamento total do serviço, né? Núpcias, casamento, 8 dias, ou seja, cada casamento são 8 dias, tá? Você pode casar várias vezes, tá? Igual o Fábio Júnior na Gretchen, tá? Aí fica por tua conta, são 8 dias, tá? Mas aí, cada um tem a sua guerra, né? O ideal é casar só uma vez, o ideal, né? Mas se não der certo, descasa e vai embora e vai ser feliz. Entendeu? Não fica marcando passo, não. Então, núpcia é 8 dias. A cada casamento você tem direito a 8 dias. Luto, da mesma forma, 8 dias. Tem que saber, né? Instalação até 10 dias. O que é a instalação? Que o militar vai se instalar em uma nova sede. Ele vai lá verificar, vai se instalar, vai conhecer a sede, o novo quartel, entendeu? E o trânsito, né, é o tempo até 30 dias, o trânsito, né, até 30 dias que ele vai ter para se deslocar, né, da sua cidade de origem à nova cidade de destino, né, quando ele for movimentado. Tá? Então, aí, as licenças podem ser aí, a licença especial foi revogada, né, revogada pela MP do 2215, ou seja, temos LTIP, pessoa da família, saúde própria, acompanhar cônjuge ou companheiro e para maternidade, paternidade ou adoção. São essas as licenças aí previstas, né, na nova legislação, tá? Antigamente se concediam essas licenças aqui, né, maternidade, paternidade ou adoção, mas não tínhamos, digamos assim, uma regulamentação, né? Então aí a licença paternidade passou de 5, né, para 20 dias, regulamentada no estatuto, né? E a licença maternidade aí 180 dias, inclusive a questão da adotante aí. Então, as prerrogativas aqui, honras, dignidades, distinções, títulos, uniformes, distintivos, insígnias, honra, tratamento de sinal de respeito, né? O cumprimento, né, a continência é devida a todos os militares, tem o sinal de respeito, né, na ativa ou na reserva, né, sempre o tratamento de senhor, como eu falei, para o superior hierárquico, né, cumprimento de pena de detenção ou prisão, somente em organização militar, que é importante aqui, como eu falei, né, aqui nós temos aqui, né, aqui, né, julgamento em foro especial dos crimes militares. Aqui nós temos aqui, né, um caso clássico, né, de violação ao Estatuto dos Militares. No caso aí que nós estamos vendo, aí nas redes sociais, na mídia, na imprensa, né? No caso lá do tenente-coronel Cid, né? Está uma violação prevista no artigo 73, olha lá. Cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar da respectiva força cujo comandante tenha precedência sobre ele, tá? Ou na impossibilidade de cumprir esta disposição, organização militar de outra força cujo comandante tenha a necessária precedência. E julgamento em foro especial dos crimes militares. Ou seja, então não está sendo respeitado isso aqui no caso do tenente-coronel Cid, especificamente. É essa a ideia, tá? Mas, fato, tá? Aqui nós estamos à luz do Estatuto dos Militares, tá, gente? À luz do Estatuto. Se está certo ou está errado, não cabe a nós. A Justiça vai decidir. Mas à luz do Estatuto dos Militares, está incoerente. Não cabe a nós julgarmos isso aqui. Isso aqui o STF está julgando, está fazendo os processos conforme tem que ser. Mas à luz do Estatuto, é uma incoerência. Tá? É apenas isso que nós temos que falar. Se está certo ou está errado, não podemos julgar, porque não estamos aqui para isso. Mas temos que dizer, à luz do Estatuto, não está coerente. Tá? Aí, basicamente, né?
vimos aqui, nós fizemos aqui o nosso esquema, conseguimos aqui, né, trazer muita coisa, né, realmente o tempo é muito exíguo para você terminar uma aula de estatuto, mas aí nós conseguimos trazer aí a questão da agregação também importantíssima, questão de agregado, excedente, reversão, extraviado, desaparecido, ausente, são condições especiais aí, tá? Então, agregação é a situação na comunidade ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica, ou seja, ele sai daquele quadro de efetivos, ou seja, ele tira do número, ou seja, ele sai daquele quadro efetivo, ele fica agregado. Será agregado, considerado todos os efeitos, como em serviço ativo, quando afastado temporariamente por motivo de... Temos aquele número de efetivo, né? Então ele deixa de pontuar ali. Agregado, situação no serviço ativo, lá, nomeação de cargo militar para o MD ou outra força, no Unidade do Exército na Marinha, ou no Ministério da Defesa, ou no Gabinete do Comandante, ou no órgão civil, né? Aguarda transferência ex officio para a reserva, está no processo ainda, ele fica agregado à organização militar, né? Também no MD outra força, porque tem que estar agregado a um OM para quê? Sua documentação, TAF, registros específicos, tá? Pedido para a reserva, enquanto não se conclui o processo também, fica agregado. Mais de 6 meses como ministro do STM, né? Substituindo o ministro do STM, tá? O agregado permanece militar, permanece adido, tá? E aqui também, agregado artigo 82, afastado do serviço ativo nas seguintes condições, tá? Incapaz temporariamente após 1 ano de tratamento, 1 ano de LTSP, ou mais de 6 meses de LTSP, ou acompanhamento cônjuge, para reforma, ele é afastado do serviço ativo, extraviado, justiça ou disposição civil, tá? Aí o artigo 82, tá, gente? Então, artigo 81, 82, 83 e 84 falam especificamente, né, nos aspectos aí da agregação. É bom a gente dar uma olhinha mais com calma, que é uma situação que cai bastante nas nossas provas aí, tá? E LTIP, acompanhar com, né? Lembrar que no caso da LTIP, que é a licença para tratar de interesse particular ou para acompanhar cônjuge, nessas duas situações o militar fica agregado e sem remuneração, tá? Que situações de militar agregado vai exercer cargo no MD ou em outra força, aguarda transferência para reserva, oficial vai substituir por mais de 6 meses, ministro do STM também fica agregado. Então, situação artigo 83, no qual o agregado é militar ativa, tá? Situações específicas aí. Militar, aqui importante, militar que passa em concurso público, ele fica agregado, é importante aí, militar de carreira, né, que passa em concurso público, ele fica agregado, porque ele vai fazer um curso de formação, fazer umas etapas do curso de formação, ele vai ficar agregado, porque de repente, se ele não, né, concluiu o curso de formação num outro concurso, ele tem que voltar, ele reverte para a força, né, um exemplo bem simples aí, é o militar o terceiro sargento do Exército, que passa aí, né, para Polícia Federal. Um exemplo, vai fazer o curso de formação, ele vai ficar agregado até realmente se concluir o curso de formação, porque justamente para deixar a questão de concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos. Por isso que isso aqui é possível, a agregação de militar para participar de uma fase de concurso público. É possível, é o caso concreto aí que a gente foi buscar, entendeu? Aí, situações específicas, aí, a agregação, né? Artigos lá 81, 82, 83, né? Acho que tá 84 também tem, tá? Então, dá uma olhadinha específica nisso aí. As condições da reversão. Reversão é o quê? É quando o militar ele reverte para a força, ele acaba a situação de agregado e volta para a força singular na qual ele está vinculado. Esse é o conceito de reversão. O excedente, então, quando ele reverte, né, reverte ele da agregação, ele vai ficar muitas vezes excedente, porque muitas vezes aquela quantidade de efetivo no posto dele ou na graduação já está completo. Então, nessa situação, ele vai ficar na situação de excedente, ele extrapola o limite, né, da quantidade de pessoas no seu posto ou graduação.
O ausente, acima de 24 horas sem justificativa na sua AM. O desertor, acima de 8 dias sem a devida justificativa, com dolo, né? O desaparecido, né? Aquele que está numa missão em campanha, alguma coisa, missão administrativa, e ele, numa situação ali, ele some, né? Por mais de 8 dias sem indício de deserção, sem dolo, né? O desaparecido. E o extraviado, ele na situação, na condição, após ter preenchido a condição de desaparecido, ele passa por mais de 30 dias, né? Sem realmente ser encontrado. E o comissionado é aquele que é promovido em tempo de guerra, especificamente, né? E o encostamento é aquele militar que não é mais, né, militar ali, que não é da ativa, né, que fica encostado, né, ali na uma organização militar, devidamente apenas para tratamento de saúde. Tá? Então, vimos aqui situações específicas aqui, né, dos militares, situações especiais, né, aqui, ó, conceitos importantíssimos para a prova de vocês e que vão constar justamente, né, nas questões dos simulados que eu vou colocar. São cerca de 50 questões sobre o estatuto, né, para que você consiga massificar, como eu falei. A ideia é o quê? Você ler, anotar as especificidades do estatuto de acordo com as atualizações da lei 13954 e também fazer os exercícios responsáveis aqui. As condições principais aqui: excedente, ausente, desertor, desaparecido, extraviado e a questão da agregação. Fora isso aí, quase concluindo, né, mas infelizmente o tempo é muito exíguo, né, a questão do encostamento, já vimos, a exclusão do serviço ativo e as suas condições para que isso ocorra, o serviço ativo aqui, a questão da exclusão, né, e a transferência para a reserva a pedido militar entra com requerimento para isso aí, contar no mínimo 30 anos de exercício de atividade de natureza militar, tá? E no mínimo 25 anos aqui específico. Você então aqui, ó, por meio de requerimento, carreira, pode estar 35 anos de serviço, tá? Então tem que ter no mínimo, tá? 35 anos de serviço, tá? Com a lei 13954. E desses 35, você tem que ter no mínimo 30, tá? De atividade militar para esses alunos aqui, para esse pessoal aqui envolvido, 30 anos de atividade militar efetiva e no mínimo 25 anos de atividade de natureza militar das Forças Armadas. Por quê? Isso aqui é o pessoal técnico, né, que estava entrando aí, realmente você... O que acontecia? O pessoal técnico, né? Pessoal QCO, direito, administração, veterinária, os farmacêuticos, médicos também, né? Então, eles averbavam o tempo de serviço e muitas vezes, né? Contava o tempo específico, então as condições agora são 35 anos, mas com essas condições específicas aqui, tá, gente? Deu? Ixi, tá, não, gente. Então, gente, aqui, né, a gente tentou aqui, né, nessas 3 horas, o tempo é curto, não vou mentir, né, mas conseguiu realmente trazer as principais aspectos do estatuto. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês e, lógico, como eu falei, né, justamente para a gente consolidar o conhecimento, nós vamos colocar um simulado na plataforma e também o Vademecum, que traz aí principalmente ética, deveres e valores militares. Então, gente, agradeço a oportunidade, foi um desafio realmente, né? Trabalhar com o Estatuto, é uma legislação que eu trabalhei quando eu era terceiro sargento, há muito tempo, né? Já faz muito tempo, graças a Deus, né? Então, mas foi um desafio, mas eu realmente acho que eu consegui trazer os aspectos principais aqui e mais interessantes para a nossa prova aí, né? Apesar do tempo ser muito curto, mas é isso aí. Então, boa tarde, bons estudos, né? E aguardem o simulado sobre o tema, tá? Muito obrigado. Missão cumprida.